Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. O Brasil é o país com o maior número de advogados no mundo, se levarmos em conta a proporção desses profissionais para cada grupo de habitantes. Em números absolutos, a Índia tem muito mais advogados do que o Brasil, mas lá a proporção é de um advogado para cada grupo de 700 mil habitantes, enquanto que aqui no Brasil a proporção é de um advogado para cada grupo de 164 habitantes. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos falar desta profissão tão necessária, seus desafios e possibilidades, conversando com a diretora da Associação Brasileira dos Advogados no Espírito Santo, Érica Neves. Érica, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada, Thelma. Obrigada a todos. Estou aqui para esclarecer o que vocês precisarem. Pois é, Érica, essa proporção de um advogado para cada grupo de 164 habitantes, de alguma forma, tem impactos, né, no exercício profissional do advogado hoje, não? Tem impactos. A concorrência é muito grande. Isso faz uma desvalorização, inclusive, nos nossos honorários, porque acaba precarizando a cobrança. Então, a concorrência acaba lá no final da nossa profissão, que é os honorários, e isso prejudica o mercado inteiro. Mas Thelma, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, eu sou muito otimista. Então, eu acredito que tenha mercado para todo mundo. Tenha mercado para todo mundo porque a sociedade ela é muito diversa. Então, os problemas são muito diversos, tanto de localidade, quanto de matéria de direito, quanto de acesso. Cada um tem acesso ao seu histórico de vida. O advogado é muito isso, é ligação, network, cada um fazendo o seu network. Tem mercado para todo mundo, mas é um problema que a gente tem que enfrentar sabendo que as oportunidades são diferentes. Então, a gente tem que se qualificar cada vez mais fora do direito, porque no direito nós nos igualamos muito. Muitos colegas sabem muito do direito marítimo, do direito civil, do direito penal, e então nós temos que qualificar isso como atendimento ao cliente, análise de mercado, saber como falar com o cliente, que é o do seu nicho. Essas habilidades, elas vão se aprimorando com o tempo de exercício da nossa profissão e vão trazendo um risco menor de dar errado. Então, a gente tem que focar muito na profissionalização da profissão, na profissionalização da nossa classe, que é realmente trazer a advocacia à realidade do empreendedorismo. Eu acredito muito nisso, porque o mercado está exigindo isso. O mercado está exigindo que o advogado conheça um pouco de economia, para você dar uma resposta melhor para a minha empresa. Não adianta o advogado dar uma solução que está totalmente alheia a uma economia que a empresa está suportando, que está superando. Então, a gente precisa ter advogados qualificados mais para fora do direito. Direito é a base, mas a gente precisa olhar para fora e aprender as aptidões que a gente precisa fazer para ter um sucesso mais duradouro na nossa profissão. Então, essa falta de uma formação empreendedora, digamos assim, e também multidisciplinar, não é? Seria um dos grandes entraves hoje para o exercício profissional desse jovem que está ingressando no mercado, né? Sim, o jovem que está ingressando. Algumas faculdades, Thelmo, já têm colocado nos seus currículos o empreendedorismo. Isso é um avanço sensacional que dá uma segurança para o jovem que acaba de pegar uma carteira e que não sabe nem onde conseguir um cliente, não sabe como atender um cliente, não sabe como calcular seus honorários. E não consegue fazer um planejamento mínimo de curto prazo, médio prazo e longo prazo da sua profissão. Não sabe quais aptidões são boas para qual área. Uma pessoa que fala muito bem tem uma aptidão para uma área. Um direito penal precisa muito da oratória, mas um direito tributário já não precisa de uma pessoa mais que precisa focar em teses. Então, são aptidões diferentes. Até nessa escolha, a gente precisa ficar atento para não errar, para tentar desviar quando assertivamente desviar, para a gente escolher um mercado que vai nos trazer mais felicidade, porque felicidade é a busca de qualquer ser humano, e mais prosperidade na profissão.
Essa dificuldade no exercício profissional, ela é maior na área civil ou criminal? Ou a dificuldade é igual nas duas áreas? De mercado, acho que é igual nas duas áreas. Mas eu acho a área criminal, eu falo que são os guerreiros da advocacia. Porque você tem um ambiente que não é tão amigável, você tem uma sociedade que houve a criminalização da advocacia o tempo inteiro, então, pejorativamente, atacam a advocacia criminal o tempo todo e é uma injustiça com a advocacia criminal. A advocacia criminal, ela está ali para defender a democracia, o cerne da democracia está na advocacia criminal. A primeira coisa que uma ditadura faz é acabar com o advogado e o primeiro a sair é o advogado criminal, porque a acusação é muito fácil de fazer, mas a defesa lhe traz um ônus muito grande. Então, o advogado criminal, ele é mais suscetível a essas dores que nenhuma outra área da advocacia tem e ela precisa ser resguardada. Agora, aquele advogado que já está há bastante tempo estabelecido, ele enfrenta também dificuldades, né? As novas tecnologias, você diria que são as principais dificuldades enfrentadas por esses profissionais já estabelecidos? É uma das dificuldades, Thelmo. Eu converso muito com a advocacia do Espírito Santo toda. Os advogados que são mais experientes, e eu também, eu já tenho 24 anos de advocacia, às vezes eu vejo um sistema que eu falo, nossa senhora, eu tenho alguém do escritório para me orientar, ou até já passo para ele essa obrigação, para não ter que ficar nervosa ali no dia do prazo. Então, você imagina, eu tenho 48 anos, imagina os que estão antes de mim, que estavam antes de mim na profissão, vê uma barreira tecnológica, não vê um avanço tecnológico, vê uma exclusão tecnológica. E isso é um fator muito importante que a nossa instituição, que é a OAB no Brasil todo, precisa olhar. Vamos dar essa base tecnológica para as pessoas que estão no mercado há muito tempo e estão começando a se sentir excluídos. Isso caberia e cabe à nossa instituição fazer esse peso na balança e focar em ter cursos profissionalizantes, cursos que dão uma base tecnológica para que esse advogado consiga exercer sua profissão em paz. Bom, já que você tocou no nome da OAB, né? Qual a avaliação hoje com relação ao exame da ordem? Esse exame realmente ele qualifica o advogado para o exercício da profissão? Qual a sua opinião com relação a isso? Thelmo, primeiramente é um exame ultra necessário, não tem jeito. A gente precisa validar pelo menos o conhecimento jurídico, que é isso que a prova faz. É validar o conhecimento jurídico mínimo para a pessoa se arvorar na advocacia, que é uma das profissões mais importantes de um país no Estado democrático. A gente não poderia, qualquer estudante que pegou a carteira, que saiu da faculdade, ser advogado. Então, é super importante a prova, ela precisa, sim, existir, ter uma dificuldade, sim, até mesmo porque o mercado já está assoberbado e a gente vê uma falta de qualificação dos próprios advogados quando entram. Então, é uma preocupação que a ordem tem que ter. Mas cabe à instituição receber todos esses advogados e qualificá-los para serem profissionais. Agora, tem a questão da anuidade. Tem muito advogado que reclama, acha que o custo da anuidade que é paga para a ordem é muito alto. Qual é a sua percepção com relação a isso? Eu também acho. A anuidade é uma anuidade que hoje, na realidade da advocacia de hoje, como eu disse antes, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma elite intelectual, né? Hoje, temos advogados de todos os níveis da sociedade, que trabalham em 2 turnos e é advogado, que trabalham como Uber e é advogado. Então, cabe à instituição olhar com muito carinho isso, para que, ao menos, tudo que a OAB sirva, porque a OAB está para servir a advocacia, e não ao contrário, para que a OAB seja compensador da anuidade, porque sem anuidade nós não podemos ser advogados. Então, se é compulsório, pelo menos o retorno tem que ser compensatório. E a gente não está enxergando isso há algum tempo. Então, ou a anuidade tem que reduzir para que a máquina seja menor,
porque não é justo com a advocacia sustentar um Estado e uma máquina pesada que não lhe sirva, ou a ordem sirva mais. Que a advocacia hoje, a sensação geral é que não está servindo. Com relação à participação da mulher, as mulheres são maioria hoje, né, na advocacia. Maioria. Pois é, e qual é a realidade? Ainda enfrentam problemas como as demais mulheres em outras atividades profissionais? A realidade se repete? A realidade se repete porque nós somos mulheres que temos 2, 3 turnos, né? E isso é o comum mesmo. Então, nos tira tempo de qualificação, nos tira tempo de foco na profissão. E mesmo assim, nós estamos cada dia mais, eu sou uma otimista de carteirinha, cada dia mais temos mais advogados brilhando em todas as áreas, sendo líderes de outros jovens advogados, de outras seccionais. Temos hoje, graças a Deus, 5 presidentes seccionais, quando há 3 anos atrás não tínhamos nenhuma presidente seccional, 27 presidentes homens. Então, tanto na parte institucional como na nossa profissão, nós estamos avançando. Temos que ver que a realidade é diferente. Por exemplo, nós temos uma pesquisa do Centro de Estudos de Sociedades de Advogados que apenas 22% dos grandes escritórios têm em seu quadro societário mulheres. Então, e nós temos mais de 50% mulher. Mas a escada tá sendo subida, a gente está subindo degrau por degrau, porque quanto mais a gente ama a profissão, mais a gente se qualifica, mais se qualificando, mais a gente entrega, tanto nos escritórios quanto no empreendedorismo, nos nossos próprios escritórios, e na instituição também, tendo foco na instituição, de participar da instituição que precisa olhar com a mulher, com os olhos da mulher. Morosidade do judiciário é um entrave ao exercício profissional do advogado? Cria muitas dificuldades? É um entrave não, Thelma, é fatal. Muitos advogados não conseguem ter renda, porque os processos não finalizam. Então, quem vive de processo judicial hoje passa muita dificuldade. E aí vem o empreendedorismo para a gente tentar mudar isso. Eu, por exemplo, tenho uma prática de tentar evitar processo judicial, porque eu sei que ali não se resolve. Ali eu não tenho uma expectativa que as partes se resolvam. Então, a conciliação, a mediação, eu sempre viso muito isso. A gente tem uma rentabilidade talvez menor, mas se você contar com o tempo de dedicação e o tempo que as partes vão sofrer, é muito melhor. Então, a gente tem que fazer esse jogo de cintura na nossa profissão, não ficar dependendo do judiciário. Eu sempre falo isso para os jovens advogados. Tentem ter renda dentro da advocacia, mas não só depender do judiciário. Érica, você representa aqui no Espírito Santo a Associação Brasileira dos Advogados, né? O que trata essa entidade? Ela tem 32 anos, tinha no Brasil inteiro, mas não tinha aqui no Espírito Santo. Eu reuni um número de colegas necessários para a gente trazer ela para cá. A gente faz uma sustentação mais acadêmica, mais de qualificação, muito online. É uma instituição que tem um braço internacional, então é mais para network e qualificação. E a gente vem fazendo isso aqui no Espírito Santo. Érica, eu agradeço a sua participação aqui no Ponto de Vista, obrigado pela entrevista, tá? E sucesso aí para os advogados, sua profissão tão necessária e importante. Obrigada, Thelma. Pois é, gente, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!